Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Alvarez e você está no meu canal YouTube. Muito obrigado. Eu estou aqui para comentar com você 3 assuntos. Primeiro, a respeito da celebração de 100 anos do Partido Comunista Chinês e o que isso quer dizer para o futuro do dinheiro e o futuro do capitalismo. Segundo, a respeito de drones, veículos aéreos não tripulados. E por fim, algo que eu fiz recentemente sobre inovação. No dia 1º de julho, o Partido Comunista Chinês celebrou 100 anos de existência. Em várias cidades da China foram realizados inúmeros eventos para marcar essa data. Em Beijing, o presidente Xi Jinping fez um discurso que dá contornos muito claros a uma nova disputa geopolítica que existe no mundo e que está se desenrolando. Mas além disso, tem um aspecto específico que me chamou muito a atenção. Apesar de não ter ocupado uma parte grande do discurso, isso se refere à tecnologia e à importância dada à tecnologia para a construção do futuro da nação, da sua competitividade industrial e do seu poderio militar. Na mesma semana, você já pode passar a utilizar, ou você já poderia ter começado a utilizar, uma moeda digital para pagar as viagens de metrô em Beijing. A China lançou a versão digital do Yuan. Todo esse desenvolvimento ele parte do crescimento de um novo tipo de tecnologia, o blockchain. Bitcoin é uma moeda, a primeira das criptomoedas, lançada em 2009. A gente ainda não sabe por quem. E junto com ela vem uma nova tecnologia chamada blockchain. De uma forma muito resumida, é um novo tipo de banco de dados, distribuído, que em vez de estar em um computador, está na verdade replicado em inúmeros computadores conectados em uma rede, e que tem regras específicas de validação e de autenticação. E esse é um breakthrough tecnológico. Tem várias aplicações que estão sendo testadas. Ainda em 2014, o Banco Central da China iniciou uma discussão sobre blockchain, como isso poderia ser utilizado. Em 2019, o presidente Xi Jinping fez um discurso numa reunião do Partido Comunista a respeito da importância do blockchain. Xi Jinping é engenheiro, formado por uma das melhores escolas de engenharia da China e do mundo, a Universidade de Tsinghua. E ele marcava essa como uma tecnologia crítica para o futuro da nação e para a sua competitividade futura da economia e da indústria. Em 2020, a China começou uma série de experimentos, como empresas e startups fazem experimentos, testam hipóteses, validam modelos de negócios. O governo chinês, o Banco Central da China, começou a fazer isso. Foram distribuídos 31 milhões de dólares, o equivalente a 31 milhões de dólares, para que as pessoas pudessem utilizar essa moeda eletrônica em diferentes províncias e cidades da China. E desde a semana passada, você pode então utilizar o Yuan digital para pagar uma viagem de metrô em Beijing. Por que isso é importante? Eu acho que tem várias coisas em jogo. A primeira delas é uma grande discussão sobre o futuro do dinheiro e da economia mundial. Quando deu a crise de 2008, a China começou a desenvolver uma ideia de talvez não ser tão dependente do dólar e talvez desenvolver uma alternativa ao dólar. Há uma segunda coisa que acontece, que é uma grande mudança tecnológica. O surgimento das moedas digitais, o surgimento dos padrões de banco aberto, de open banking, e o Brasil tem feito progressos nisso, está mudando o funcionamento da indústria bancária. E por fim, existe uma discussão de centralização versus descentralização. A China tem hoje cerca de 4.500, algo entre 4.500 e 5.000 bancos ou instituições bancárias. É um número próximo dos Estados Unidos, que tem mais que 5.000 bancos. É interessante a gente olhar que no Brasil, em contraste, existem somente 260 bancos. É uma grande diferença. O que essas novas tecnologias vão permitir
e nós temos visto no mercado brasileiro, é uma proliferação de novos agentes financeiros, de tipos de agentes financeiros e uma mudança desse contexto. Não é por acaso que o investimento em empresas digitais que trabalham com finanças tem crescido significativamente. As chamadas fintechs. Somente no primeiro trimestre de 2021, o investimento de venture capital em fintechs ao redor do mundo foi o dobro daquele realizado no último trimestre de 2020. Essa é uma tendência muito importante. Soma-se a isso, a essas mudanças, que muita gente no mundo não tem acesso a bancos. 30% da população brasileira não é bancarizada. No mundo, são cerca de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas que não têm acesso aos serviços bancários tradicionais. A expansão da China nas criptomoedas visa, de um lado, talvez dominar o padrão para frente. E aqui tem uma reflexão estratégica muito importante. A China entendeu a importância estratégica da tecnologia para o seu posicionamento e para a construção da economia do futuro. E, portanto, a possibilidade de controlar essa economia no futuro. Será que existe esse tipo de entendimento em outros países? Com certeza, na nossa realidade, isso não acontece. As mudanças impulsionadas pela tecnologia serão enormes. Tem 3 implicações que eu acho que vão ser muito importantes se a gente olhar o Brasil. A primeira delas é mais estratégica e para o país. Como se posicionar nesse contexto? Um contexto no qual as moedas serão digitais, as economias estarão digitalmente conectadas e no qual uma disputa pelo controle desse ambiente. A segunda questão prática para a nossa realidade é a respeito dos modelos que serão utilizados no Brasil para a economia digital. Vale destacar que existem avanços. O Banco Central começou em 2021, em fevereiro de 2021, a implantação do padrão de banco aberto, ou de Open Banking. Basicamente, a ideia é que os dados bancários que o Roberto tem, o que você tem, são de sua propriedade, não do banco. E, portanto, você pode levar esses dados para outras instituições financeiras. Assim como você leva o seu número de celular. Isso vai permitir, de um lado, o surgimento, a portabilidade e que um banco possa avaliar o risco com base em dados que foram originalmente fornecidos ou que são dados a seu respeito, gerados por outros. Uma outra questão fundamental nesse ambiente é que surgem várias e várias empresas e modelos. Para funcionar essa estrutura de Open Banking, você precisa ter um conjunto de regras e de sistemas de informação, de software por trás. O Brasil tem avançado e, como eu disse, pretende chegar à 4ª fase de implantação do seu modelo de Open Banking em dezembro deste ano. E o terceiro nível, o que isso significa para as empresas, para as pessoas e para os empreendedores, é que existe uma grande oportunidade de inovação em finanças e em tecnologias para finanças. Nós veremos o surgimento de uma quantidade muito grande de fintechs para tratar dos problemas que existem hoje no sistema financeiro e para criar soluções para o futuro. As implicações das mudanças que acontecem no mundo, que a China tem impulsionado, serão muito grandes. E para fechar, vale dizer que essa cada vez menos deixa de ser uma iniciativa da China. O Japão já faz estudos desse tipo, a Coreia faz estudos desse tipo, e pela primeira vez, os bancos centrais de diferentes países, da Tailândia, do Japão, da China, dos Emirados Árabes, estão se consorciando para desenvolver um padrão de trocas entre as suas infraestruturas digitais. Vale ficar de olho, vale pensar nas oportunidades. Outro acontecimento importante
é que na semana passada foi anunciado um novo investimento numa empresa que se chama Zipline. Zipline é uma empresa de drones, de veículos autônomos voadores, né? O que no Brasil nós chamamos de VANTs. Ela iniciou sua operação em Ruanda e agora está indo para os Estados Unidos. É uma empresa fundada por um americano em 2014. Na verdade, essa mesma pessoa tinha fundado uma empresa em 2011, trouxe novos sócios em 2014, iniciou a operação em Ruanda e faz entrega de sangue em Ruanda, ou fazia originalmente. Eles levantaram 250 milhões de dólares e a empresa atingiu 2 bilhões 750 milhões de dólares de valuation. Eles já fazem entregas em Gana, fecharam contrato com a Nigéria e já começaram a fazer entregas nos Estados Unidos. Eu escrevi um artigo ainda em 2017 a respeito do avanço dos drones e a relação disso com o ambiente regulatório. A pandemia deu um empurrão para criar possibilidades de uso de drones no mundo. Eu estou deixando abaixo o artigo que eu escrevi e uma lista de empresas de drones. Existem algumas no Brasil, poucas desenvolvem o core da tecnologia, mas existem possibilidades no Brasil. E este é um belo exemplo de como as relações entre aquilo que está na ponta da inovação e as instituições, a política pública e a regulação são fundamentais. Se você ler meu artigo, você verá que lá meados da década de 2010, a Amazon e outras empresas estavam desenvolvendo drones no Canadá, na Austrália e no Reino Unido, e não nos Estados Unidos. Por quê? Pelos limites impostos pela regulação americana. Eu estou deixando abaixo também uma lista de empresas de drones no mundo que desenvolvem as tecnologias base, que aplicam os drones em si, que desenvolvem sistemas de navegação e outras aplicações. É uma oportunidade que vale ficar de olho. E por fim, falando em oportunidades e na relação entre inovação e o que está na ponta, na semana passada eu conduzi uma discussão pela GFCC, a organização da qual eu sou diretor executivo, sobre inovação com pessoas da Austrália, do Japão e de outros países. E nós falamos sobre exatamente como que a inovação significa mudar padrões que estão estabelecidos e como fazer isso na prática, na empresa e no sistema de inovação, no sistema institucional. Convido você a dar uma olhada. Estou deixando o link abaixo para o vídeo dessa sessão. E para quem tiver interesse no primeiro assunto na China, eu estou deixando não somente o discurso do dia 1º de julho do presidente Xi, mas também o discurso que ele fez em 2019 sobre blockchain. Nunca foi tão importante para os países e para as empresas entenderem as implicações estratégicas que as mudanças na tecnologia terão. Espero encontrar você aqui na próxima semana.